Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Nesse vídeo você vai assistir a resolução de uma questão e, depois disso, um mapa mental explicando o assunto da questão. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você acabou de chegar por aqui, aperta o sininho, se inscreve no canal e aí você recebe notificação todos os dias quando um vídeo novo chegar. E aí você pode resolver uma questão junto comigo. A questão de hoje é a questão de número 4. Essa foi retirada da prova do Enem de 2020 e o enunciado nos trouxe a seguinte pergunta. Para assegurar a boa qualidade de seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, SiO2, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo, ao final, um gráfico de temperatura em graus Celsius versus tempo em minuto. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontra-se pura. Dados do óxido de silício. Temperatura de fusão 1.600 graus Celsius, temperatura de ebulição 2.230 graus Celsius. Qual foi o gráfico obtido pelo analista? Aí você tem aí algumas opções. Na próxima tela, a gente começa a resolução e vamos a essa tela da resolução. Na tela de resolução, eu quero destacar com vocês a seguinte informação. Essa questão aborda a temática curva de aquecimento, que é o que você pode ver dentro das opções. Eu vou agora destacar algumas informações que são interessantes para a nossa resolução. Por exemplo, a temperatura de fusão fornecida pelo enunciado, a temperatura de ebulição também e o fato de se tratar de uma substância pura, como enunciou o exercício para a gente. Veja só o que precisamos entender para resolver esse exercício. Primeiro ponto, temos a temperatura de fusão e ebulição, que são temperaturas em que acontece a troca de estado, 1.600 e 2.300. Fazendo uma análise aqui da alternativa, veja só, fusão em 1.600. Aí o estudante precisa lembrar o que é fusão. A fusão é a mudança do estado sólido para o líquido. E aqui está indicando para você a fusão e aqui está indicando para você a ebulição. A gente vai voltar nesse gráfico daqui a pouquinho. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse gráfico está mostrando 1.600 aqui, não nos mostra uma mudança de estado. Cancelamos a alternativa A. Nessa alternativa C, nós temos o 1.600 aqui indicado e também o 2.300. Mas com uma diferença importante. Aqui está inclinado, aqui está na forma de rampa. Bom, então agora vamos começar a comparar. Quando está em rampa assim, nós estamos falando de temperatura de fusão variável. E por ser uma substância pura, quando a substância é pura, a fusão acontece em uma temperatura constante e a ebulição também acontece em uma temperatura constante. São as duas coisas que eu preciso saber para resolver essa questão. E agora, olha, eu cancelo essa alternativa C porque aqui a fusão está variável. Então, eu vou voltar para cancelar A fusão e a ebulição estão em temperaturas variáveis. Nota que a fusão e a ebulição, por exemplo, fusão começou em 1.600 e terminou em uma temperatura superior aos 1.600. Por isso, não é uma substância pura. Você poderia até chamar esse item aqui de mistura comum. Já essa mistura, que tem a fusão variável, mas a ebulição constante, nós estamos falando de uma mistura do tipo azeotrópica. Não foi esse o tema, mas estamos revisando. Veja a alternativa D. A fusão começa e termina na mesma temperatura, caracterizando uma fusão constante. Olha na ebulição, 2.300. Começou em 2.300, terminou em 2.300, temos uma ebulição constante. Então, vamos marcar essa daqui como alternativa correta. Mas vamos julgar o item E também. No item E, veja só, a fusão está constante e a ebulição começa numa temperatura e termina em outra. Quando isso acontece, a gente diz que a ebulição está sendo numa temperatura variável. Já que classificamos os outros, esse aqui é aquela típica mistura eutética, em que a ebulição é variável. Nosso gabarito, então, alternativa correta, alternativa D. Só fala de substância pura, alternativa D. O nosso mapa mental do dia vai abordar a temática, mais uma vez, curva de aquecimento. Eu espero que você reconheça
que essa curva de aquecimento é de uma substância pura. Já que estamos com o gráfico aqui, vamos chamar a atenção para alguns detalhes e vamos anotar em cima desse gráfico. Veja só. A primeira coisa que eu quero destacar com vocês é reconhecer os estados físicos nesse gráfico. Olha, essa primeira rampa, vamos chamar assim, é a rampa do estado sólido. Aqui, do estado líquido e aqui, do estado gasoso. Nesse patamar que temos aqui, começa e termina na mesma temperatura. Podemos falar que temos o sólido e o líquido, que é o que caracteriza a fusão, sólido se transformando em líquido. Já aqui, o líquido se transformando em gás, então temos líquido e gás. Aqui nós temos a ebulição. Para você descobrir a temperatura de fusão e ebulição, projeta para o eixo Y. Projeta para o eixo Y. Podemos então dizer que aqui é o ponto de fusão e aqui o ponto de ebulição. Exercícios que te fornecem o ponto de fusão e ebulição, você consegue descobrir o estado físico do material. Veja só aqui. Quando um certo exercício te fornecer temperatura de fusão e de ebulição de um certo material e te perguntar uma nova temperatura, se a nova temperatura for inferior à temperatura de fusão, você está falando do estado sólido. Se a sua temperatura, a temperatura nova, estiver entre a fusão e a ebulição, você está falando do estado líquido. Agora, se a sua temperatura fornecida for superior à temperatura de ebulição, você está falando do estado gasoso. É só projetar para cá que você vê o estado físico. Esse é o fim do mapa mental dessa questão. Eu espero que você tenha aproveitado com ela. Isso aqui não é questão só de Enem, é questão de várias provas. No vestibular desse ano de 2020 aqui, caiu em provas importantes o reconhecimento dos estados físicos, o reconhecimento de uma curva de aquecimento de uma substância pura, como é indicado aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha aproveitado o enunciado dessa questão e aproveitado até a própria questão para crescer o seu conhecimento sobre curvas de aquecimento. Então minha dica aqui agora fica para você, se inscreve aqui, amanhã tem mais questão, eu espero vocês e até lá.